amigos. Não adianta eu ter o elenco mais caro das Américas e paçocar do jeito que paçoca. É complicado. Meus amigos da resenha, estamos aqui em mais um vídeo, mais um pós-jogo aqui do Flamengo, né, na perspectiva de flamenguistas, é claro. Estou aqui com o meu amigo PH. Fala pessoal, boa noite. Esse é o tom mais amistoso que eu posso usar hoje, que é vou manter pelo respeito pelo canal, pelo público, porque, sinceramente, Cara, olha, vou ser bem sincero, a gente precisou de 1 hora depois do jogo para gravar, tá? Porque se fosse muito antes, tipo assim, um pouquinho depois do jogo não ia dar. Não ia dar, não ia dar. não, Então, se a gente começasse a gravar um minuto depois de acabar essa partida, cara, nossa, segue o jogo, porque o pós-jogo é de família. Vamos que vamos. família, É, Flamengo perdeu a chance hoje de se manter na liderança, perdeu a chance, na verdade, não só hoje, né? Vamos ser sinceros também. O jogo contra o Cruzeiro perdeu a chance em casa, aqui no Maracanã, também. Cara, é complicado, cara. O time. Mas vamos lá, vamos por partes. Vamos começar, mas como igual na última vez, vamos começar do início e não pelo meio ou pelo fim, porque pelo amor de Deus. O Flamengo até então, a gente sabia que ia ser um jogo meio complicado, porque o Bahia tem um bom time, apesar de esse Bahia estar desfalcado, o Bahia fez um estrago contra o Palmeiras também, né? E eu tava achando que não ia ser um jogo muito fácil, não. Ia ser um jogo difícil, até por ser na casa deles e tudo mais. Só que o que mais complicou foi a expulsão do nosso amigo Danilo, né, cara? Cara, o jogo conseguiu ter um destino com 10 minutos de jogo, cara. Isso foi, acho que foi a coisa mais é, rápida que eu já vi. Tipo assim, não mais rápida, porque teve o Arão contra a LDU lá em 2021, eu acho, 2020 ou 21, que o Arão foi expulso lá contra a LDU. Quase cagou também com o jogo, mas dessa vez o cara conseguiu cagar com o jogo. O Danilo conseguiu não, cagar com o jogo. pô, logo um cara experiente como o Danilo não pode sair com o pé alto igual ele fez, mano. Meteu o balé, mano. O maluco meteu o balé, pô. E foi expulso justamente. Eu não sei se na hora o cara ele toca na cara do. Acho que toca assim, toca assim. Cara, você não pode se expulsar, não pode ser expulso dessa forma, né? Você não pode ser expulso no futebol, essa é a realidade. Porra, principalmente você que é zagueiro. Você que tá dando o máximo ali pra não, né, pra não deixar os caras chegarem. Você agir dessa forma, mano, pô, cara, é complicado. Quebrou o jogo inteiro do Flamengo. O ato principal nesse jogo foi isso aí, porque o Bahia, apesar de isso está acontecendo no início, o Sim. Bahia não teve muita chance, o Flamengo continua com aquele jogo burocrático de troca de passes e não dá lugar nenhum. Hoje, enfim, a expulsão quebrou ainda mais, é complicado. Essa é a minha crítica em relação ao estilo de jogo do Filipe Luiz, e é complicado. Conta aí mais um pouco sobre a sua visão sobre essa expulsão, PH, porque o povo quer saber também a Cara, sua opinião. não, assim, de verdade, é muita coisa. Porque o jogo de hoje, eu vou ser bem sincero para você, eu sei que eu não gosto de puxar muita coisa de fora, porque é sobre o jogo, pós-jogo é sobre o jogo que aconteceu, mas é praticamente impensável não citar questões, e eu não vou evitar, claro que é difícil evitar por uma coisa bem escandalosa que aconteceu hoje de tarde, um clássico paulista, mas tudo bem, mas eu vou tentar evitar falar de terceiros, eu vou falar do Flamengo. O Flamengo precisa de um choque de realidade. Tipo, o Flamengo inteiro. Treinador, do elenco, diretoria, todo mundo. No começo do ano, tipo assim, como a história desse jogo, pra mim, começa por muito antes do jogo, de jogo de agora, perdão. Começa muito antes do jogo de agora. Cara, o planejamento do Flamengo foi primeiro brasileiro,
segundo Libertadores, terceiro Copa do Brasil. Copa do Brasil eliminados. Ok, entre muitas aspas, né? Porque é a terceira É, prioridade. Não pode falar. eliminados de maneira, inclusive, a forma de como a gente foi eliminado, mano, na Copa do Brasil, né, foi Foi ridículo. estranhinho também. Foi ridículo. Foi uma coisa que, com todo respeito ao time do Galo, mas que estava bem numa draga, sem um esforço mínimo ali no Flamengo passado. Não é à toa que no jogo seguinte da Copa do Brasil, o Galo toma uma ataca absurda do Cruzeiro dentro de casa e fora de casa. Exatamente. Foi 4-0, podendo ser mais, porque os dois tirou o pé. Claramente tirou o pé, então foi uma coisa que eu acredito que foi um pouquinho de salto alto. Um pouquinho não, bastante salto alto. Tropeços, cara, que não existem, sabe? Não existem tropeços, 3 empates consecutivamente em casa. E não é Cara, que tal time é fraco, não é sobre tal time ser fraco. Cruzeiro até o Vasco, que está entre altos e baixos ali, são bons times treinados. Cruzeiro, inclusive, é um bom elenco, além de ser treinado, obviamente. Mas não existe. Quanto o Grêmio, ó, até os 88, 89, tomar, o Ayrton Lucas ir para a área com o bração aberto. Não existe. Quanto o Vasco, uma bola que o Rossi não sabe caçar. Não existe. Quanto o Cruzeiro, o então, time não jogar bola. E é é, difícil, porque, claro, como eu disse na questão um pouquinho antes aqui, é difícil não falar sobre outros jogos. Porque, obviamente, é o pós-jogo de Flamengo e Bahia. Só que o- todo o erro inteiro, se não tivesse inteiro não, dado mas esses moles nos é, outros jogos, a gente não estaria reclamando, mano, porque a gente estaria numa posição bem favorável. Se a gente não tivesse dado mole nesses jogos, igual a gente deu. Irmão, desculpa, a gente não pode perder ponto para Grêmio. A gente não pode perder ponto para Santos. O Santos está tomando exato, porrada de todo mundo. A gente não pode. Time que quer ser campeão não toma porrada de time que está na zona de rebaixamento, irmão. Tá ligado? E também teve o Ceará, também a gente perdeu muito ponto. Resumindo, o resumo da ópera, eu concordo contigo, PH, é que por mais que a gente o pós-jogo seja sobre Flamengo e Bahia, não é nada, não é somente sobre Flamengo e Bahia. O Flamengo deu muito mole e hoje pode estar entregando de bandeja o título para o Palmeiras, que se mostra, apesar da situação absurda na arbitragem, o Palmeiras se mostra competente. O Palmeiras se mostra muito mais competente do que o Flamengo. Por quê? Porra, o São Paulo estava ganhando de 2-0, poderia estar ganhando de 3, mas enfim. O Palmeiras cansou de dar essas viradas, cansou de fazer essas viradas. Toma o gol, aí depois vira logo em seguida e não sei o quê. Isso não é sorte, gente. Isso é competência. E por mais que eu ache que o time do Flamengo tenha um elenco bem melhor do que o do Palmeiras, eu não sei o que acontece. Eu realmente queria entender. Não adianta tu ter, pô, o Flamengo contrata o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Mauro Shampoo, o Zé Rato, o Beckenbauer. Sempre vai ter alguém para paçocar, sempre vai ter alguém que vai dar um mole. E é um mole que a gente não vê o Palmeiras dando. Por isso que eu falo que o Palmeiras é mais competente que o Flamengo. Porque, cara, eu realmente não consigo entender isso. Isso me frustra, tá? Isso me frustra. Porque a gente tem um elenco tão completo como esse, talvez um dos elencos mais completos do Flamengo nesses últimos 5 anos, e a gente parece que está no mesmo lugar, parece que a gente sempre tem que ter uma paçocada, sempre tem que ter um problema. Então, assim, é muito complicado, cara, é muito complicado, e concordo contigo. A gente perdeu muita oportunidade de pontuar nesses jogos. Um jogo que me deixou muito irritado foi o empate contra o Cruzeiro, porque a gente tinha o fator casa. A gente tinha o fator elenco completo, time titular, e a gente não conseguiu aproveitar, a gente tropeçou também junto com o Cruzeiro. E, cara, agora é o seguinte, Flamengo e Palmeiras está aí, a final antecipada. E tá muito mais favorável para o Palmeiras, porque eles só dependem deles mesmos. Então, é complicado. Muito, pô, parabéns aos envolvidos. é muito complicado, porque o jogo foi condicionado totalmente a uma expulsão desnecessária, não vou falar que é injusta, porque cara, tiveram vezes que não deram, acabaram dando dessa vez,
Não vou falar que, né, foi o Ramon Abate com o Palmeiras, ou foi esse juiz que eu não sei o nome com o Flamengo, mas essa questão, cara, é bizarra. É bizarro, porque ainda assim, o que me irrita, o que me chateia na realidade, Vitor, é com um a menos, o Flamengo chegou a ter oportunidade. A gente pode falar de um talvez E não não pênalti, conseguiu tá? aproveitar. A gente pode falar de talvez, porque todo respeito, porra, com a incompetência de hoje, eu não consigo falar de ai, e aí teve um plano de Carrascal, aí que teve eu vi um vídeo que passou na timeline no Twitter que tem uma abraçada em algum jogador do Flamengo ali, enfim. Mas o campeonato já tá largado por questão da arbitragem, né? Então, a gente vê no molhado reclamar sobre isso, né? Então, Aquela cara, coisa, eu entendo, concordo, mas eu não olho muito por esse lado. É aquela coisa me ajuda a te ajudar? Vamos, Flamengo, vamos fazer o seu trabalho? Ah, mas só faz o teu trabalho. O Flamengo não, cara, não aproveita, não conclui. Você falou aí agora há pouco sobre as chances, as oportunidades que teve. O Samuel Lino, que é um cara que está me decepcionando muito. O Samuel Lino está me decepcionando muito. Parece que ele teve uma involução no futebol dele. Não sei o que aconteceu. Porque nos primeiros jogos dele de Flamengo, o Samuel ele a primeira partida de São Paulo pelo Flamengo ocorreu no dia 31 de julho de 25, foi até a Copa do Brasil. Teve jogo. Apesar daquela partida ter sido meio complicada, o São Marino ele jogou muito bem, ele teve uma sequência muito boa de jogos. O cara aquele ponta que parte para cima, dá dentro e tenta chutar pro gol. Eu tô sentindo falta nele essa confiança de, pô, vamos partir para cima. E hoje tudo que ele fez não agregou em nada. Ele tá sendo um peso pro time e não tá agregando em nada, mano. Então, assim, ele tá sendo uma decepção. O Flamengo teve, hoje, desperdiçou muitas oportunidades raras. Raras por quê? Levando em conta o contexto de que já tava com um a menos e o time tava lá atrás, todas as oportunidades do passe do Arrascaeta pro Samuel Lino, não lembro se teve um outro lance depois. Eu acho que não teve poucas oportunidades de contra-ataque e de tentar fazer o gol e não conseguiu, mano. Nesse tipo de jogo você tem que fazer, tem que concluir da melhor forma possível, porque tu tá ferrado, né? não, já tá ficando contra com. um- Ai, é difícil não ser repetitivo falando que a porcaria, né? Pra não falar uma. A porra de um jogador, tô nem aí. A porra de Boa. um jogador. Usa o português claro, irmão. É isso É, aí. a porra de um jogador me vai com a porra de um pé alto, com um contexto do campeonato, onde um contexto muito desfavorável, devido a várias situações, que os árbitros estão. Muita reclamação de árbitros, falta de posições. Enfim, falta de treinamento, falta de tudo, cara. É bizarro isso, é bizarro. Você ter anos de carreira, porque o Danilo tem anos, tem City, tem Juventus, enfim, ele tem anos de Europa, cara. Tem anos de Europa. O cara, anos de Europa, me vai com o pé alto aos 10 minutos, cara. Ah, E mas aí o que que ele faz? aí só ficou. Beleza, só ficou. Tem 80 minutos para recuperar. E o que que acontece depois? Tem que sacrificar o Pedro, tira o nosso atacante, bota o time para trás e põe o moleque da base nesse inferno do contexto do jogo. Inclusive, o gol anulado do Bahia sai dos pés dele, mas eu não vou culpar. O gol também, não. O primeiro gol também do Bahia, né? Saiu dos Não, pés dele. Inclusive, foi a desmarcação do Léo Ortiz que deixou o cara. Cara, não sei, vai ter a foto aí, vou pedir pro editor colocar a foto. Enquanto estava todo mundo preocupado com o cara da bola, o maluco, o Léo Ortiz, ele esquece o maluco na frente dele, do Bahia, e deixa o cara sozinho. Apesar de ele ter sido desarmado depois, acontece o lance de gol. É, é complicado, cara, esses lances, esses erros que jogador de futebol do Flamengo, em específico, comete, cara, não pode cometer. é uma das coisas mais. Como você disse, é frustrante. E é um dos jogos mais flamengados, né? Se existe esse termo, da história, pô.
Tipo, Não, cara, é um foi gol. Flamengada, mano. Foi Flamengada, pô. Porra, tu olha, a expulsão com 10 minutos, eu olhei assim, até mandei no grupo, falei, cara, pô, como que eu vou gravar esse pós-jogo? Porque, tipo assim, eu, pô, todo respeito, se segura o empate, heróico, pô, jogo defensivo perfeito, perfeito não, né? Porque com expulsão, mas jogo defensivo com os 10, pô, não sei o quê, acha um gol ali, porra, herói, mas aí toma um gol no final do primeiro tempo, como foi com os Estudiantes, né? Vão lembrando isso, porque o Flamengo tem essa história de tomar gol no final de primeiro tempo, né? Acho que é a segunda vez em 4 jogos, se eu não estou me esquecendo de algum, né? Porque contra o Corinthians foi no início do segundo tempo. Eu lembro, eu tenho uma memória boa. Mas enfim, cara, é muito, é muito bizarro, porque, cara, hoje o Flamengo, com todo respeito, provavelmente, talvez seja um discurso muito imediatista, derrotista, mas hoje o Flamengo tem que pensar no Racing. Porque se não se focar no jogo da Libertadores, vai tomar uma porrada aqui no Maracanã e no Olha Argentina. lá. Porque o Racing não é um time bom. Eu tô com medo do Racing, mano. Vou ser sincero, velho. Não, claro, com certeza. Cara, a questão é, o Flamengo tem 2 jogos, né, no caso. Não, tem um jogo só, 2 jogos, que é o Flamengo e Botafogo, no Engenhão, quarta-feira, dia 15, e no domingo para o Flamengo e Palmeiras. No dia 22 já tem Flamengo e Racing. Enfim, cara, esses são 3 jogos para definir. Ah, Felipe, mas o Botafogo tá clássico. Clássico. Ah, não Botafogo tem tá essa não, no mano. olho. Botafogo dá vida contra o Flamengo, mano. Pô, independente, irmão. Vão Bom, dar vida contra o Flamengo. Se o Flamengo correr desse jeito contra o Botafogo, vai ser, pô, eu Não não vou tem nem essa. falar, vai ser muito pessimista aqui, mas Irmão, não é. O Flamengo empatou com o Vasco. O Flamengo empatou com o Vasco. Você acha que o elenco do Vasco é melhor do que a do Botafogo? Não é, cara. Não é, com todo respeito ao Tá Vasco, tá dando, ligado? mas não Então, é. assim, não, é com todo respeito ao Vasco, mas a gente tá falando de quesito E elenco, técnico mesmo. elenco. Elenco. O elenco do Botafogo é melhor do que o do Vasco. O Flamengo conseguiu empatar. Então eu não sei do que esperar. Quer dizer, na real, eu sei. Eu espero o Botafogo partindo muito para cima do Flamengo. E eu não sei o que esperar do Flamengo, por parte do Flamengo, porque eu já meio que não tô acreditando muito. Eu não tô muito confiante com o Flamengo, não. E eu tô com medo do Racing, por quê? Porque é o melhor argentino no momento. E eu sei que os caras vão querer partir. Do jeito que o time argentino é, igual o Estudiantes foi, eles vão querer partir para cima. O Flamengo joga ainda de maneira burocrática, por causa do time do Felipe Luiz, então ele vai sempre trocar a bola para trás, para frente, para um lado, para o outro. E quando der, conclui, quando não der, não conclui. Mas é isso aí. Eu tô com um pouco de cagaço, de receio desse jogo aí do Racing, porque é aquela coisa. Se perder do Racing, acabou o ano do Flamengo. Porque, por mais que ainda tenha muito jogo pela frente no Brasileiro, o Flamengo vem dando muito mole e o Palmeiras não vai dar, não vai ser tão incompetente quanto está sendo o Flamengo, tá ligado? Mas é isso. O que a gente pode comentar depois, agora no caso, o que a gente pode comentar agora é o lance da expulsão do Wallace Young, que entra e já entra tomando amarelo aos 75 minutos de jogo e tomando segundo amarelo e vermelho num lance imbecil também. Era para fechar com chave de ouro, acontece isso aí também. Ah, é difícil, cara, porque talvez é um jogo que, mesmo você tendo um condicionamento por uma expulsão, cara, é um jogo que você olha, enfim, você não consegue ver um encaixe, porque óbvio, é difícil, um a menos, eu compreendo pra caramba, sabe? Mas não faz sentido, pô, cara, porque é muito fácil chegar e falar aqui agora, porra, a culpa é do Danilo. Pô, fácil pra cacete. Falar, o culpado inteiro é toda do Danilo. E, enfim, eu te falar uma coisa.
eu vou dar uma de uva agora, mas acabou de ter um gol do Gabigol agora, tá? Só pra avisar. Enfim, sei que talvez não faça falta, mas pra mim eu sou um pouco viúvo, mas tudo bem. É, é, cara, é bizarro. Não dá, não dá. Olha, passar por cima de tudo, eu entendo. Passar por cima de, pô, bastidor, de arbitragem é compreensível, mas não dá, cara. Não dá, não dá. Não, o Flamengo não tem uma espinha dorsal, cara. Mas talvez a principal questão é lutar pela Libertadores. É difícil, claro, você olhar esse time e enxergar alguma mudança. Mas teremos 10 dias da data FIFA. 10 dias até o jogo contra o Botafogo. Teremos talvez aquela desculpa, que não vai ter ninguém convocado do Flamengo, tá? Só posso alisar, não tem ninguém, ninguém. Nem o Arrascaeta, nem a Carrascal, nem Lino, né? Porque também não faz sentido o Lino ser convocado, enfim, mas nem ninguém, não vai ter ninguém. Agora veremos se alguém vai chegar e falar cansaço. 10 dias. 10 dias, canso. 10. Aí, é a cara do Flamengo, tá? Acabou a data FIFA, tu perdeu um jogo, jogar mal pra caraca. É a cara do Flamengo. O Flamengo não consegue. É isso, O Flamengo ele começa a jogar só na sequência. Quando tem 10 dias de férias, 10 dias de folga, o Flamengo ele entra numa tiriça inacreditável. Cara, é a cara do Flamengo. A questão é, tipo, cara, é difícil. É um planejamento horrível, cara. Que cobra um preço, sabe? Porra, elenco. Gente, de verdade, elenco com 3 zagueiros. 3 zagueiros. O Cleiton, cara. O Cleiton. O Cleiton não jogava desde o Carioca. Eu vou É, rapidinho aqui, vou dar uma enrolada, mas vou pesquisar aqui qual foi a última vez que o Cleiton jogou, porque eu tenho 90% de certeza que foi no Carioca. E não tem ritmo, a gente tá em outubro. Carioca acabou em março, brother. Tipo, e eu, jogou eu, meio. eu, eu vou ser sincero, eu não vou culpar tanto o Cleiton, porque, enfim, levando em conta o contexto de que ele apareceu no inferno aí por causa do Danilo, mas você ter o Cleiton como terceiro reserva não existe, porque, pô, tu tem que ter elenco na defesa também, mano. E o Léo Ortiz, ele dá uns moles de vez em quando. O Léo Pereira, principalmente, mano. No último jogo foi assustador o que o Léo Pereira fez, mano. E, então, assim, eu acho que falta um pouco de opções no setor defensivo, na zaga, na lateral esquerda. Eu nem tenho forças mais para falar de Ayrton Lucas já, porque eu reclamo dele desde o ano retrasado. Eu não consigo, mano, não consigo mais. Desculpa, Ayrton Lucas. Mas não dá, mano. Não dá. É, ele erra E tudo. O Emerson Royal, eu ainda. Cara, eu vou ser muito sincero. Desde a contratação do Emerson Royal, eu nunca fui muito fã dessa contratação, cara. Eu nunca fui muito fã. Por conhecer ele, um pouco de Europa, de Milan, de Tottenham. A torcida do Tottenham, enfim, zoa dele lá também. Enfim, mas tirando esse aspecto aí, eu achei uma parte dele meio mediana até agora não me brilhou, não me abrilhantou os olhos ainda esse jogador. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no Resenha TV para mais conteúdos de pós-jogo, como esse do Flamengo, do Vasco e muito mais.